primavera che il cor farà allegrare, tempi da lavorare e star con gli faceva, dove già l'aria è tempo che pur chiama allegrezza in questo vago tempo ogni cosa. Oiê! Tudo bem? Olha eu aqui de volta, dando aquelas diquinhas de literatura. O assunto de hoje é humanismo. Bora? Se formos focar em história, que não é o nosso foco aqui, o humanismo é aquele período de transição entre o período medieval e a era moderna. Dentro da literatura, o humanismo é aquele período de transição entre o trovadorismo e o renascimento ou classicismo. Pois bem, se é um período de transição, ele não tem características literárias definidas, uma vez que ele está entre o trovadorismo e o renascentismo. O que é que a gente tem? A gente tem um mundo que caminha do teocentrismo para o antropocentrismo, ou seja, um mundo em que Deus era o centro, o período medieval, que caminha para o homem, a ciência, como o centro. Então, o humanismo, ele se divide. Se é um período de transição, ele vai unir o quê? O velho e o novo. Então, o humanismo não tem características completamente definidas. Ele tem um pouco do período medieval do trovadorismo e um pouco daquilo que virá depois, que é o renascimento. Certo? Vamos relembrar o seguinte: no período medieval, no trovadorismo, nós temos um mundo teocentrista, em que tudo é explicado e atribuído a Deus, à religião. No caminho para o renascimento, essa história começa a mudar, essa configuração começa a mudar. Tem-se, a partir de então, um mundo caminhando para uma visão antropocentrista, ou seja, científica, da ciência, do homem. Como vocês já sabem, o foco aqui é a literatura brasileira e portuguesa. Mas eu não posso deixar de citar que os grandes nomes literários do humanismo são ninguém menos do que Dante Alighieri e Petrarca. Eu vou me ater à nossa língua portuguesa, à nossa literatura portuguesa e brasileira. Então, o autor que será explorado aqui é ninguém menos do que Gil Vicente. É sempre bom lembrar que nessa nova configuração, nessa transição, os camponeses passam agora a ir para os burgos, para as cidades, em busca de melhores condições de trabalho e de vida. A diferença entre o público no humanismo e no trovadorismo? Absolutamente nenhuma. A literatura continua sendo dirigida aos nobres e digerida pelos nobres. Agora a gente estaciona em Portugal. Portugal tem três movimentos dentro do humanismo. Tem as crônicas do Fernão Lopes, tem a poesia palaciana e tem o teatro de Gil Vicente. As crônicas de Fernão Lopes são o quê? Eram o quê? Fernão Lopes era o cronista-mor, então ele foi contratado pelo reino para escrever histórias sobre os reis e rainhas. A poesia palaciana nada mais é também do que a poesia encomendada, feita para os nobres. E temos o teatro de Gil Vicente, que é o centro do nosso papo hoje. Gil Vicente escreveu mais de 40 peças. As mais conhecidas são certamente O Alto da Barca do Inferno e A Farsa de Inês Pereira. É bom lembrar que o teatro de Gil Vicente é moralizante. Ele faz críticas ao comportamento mundano, ele faz crítica à sociedade da época. Faz crítica religiosa também? Faz crítica religiosa também, mas
toda a formação medieval do Gil Vicente faz com que ele não critique a igreja. Ele critica membros da igreja, mas a instituição igreja, a religião católica estão fora das críticas dele. Como isso funciona? Ele vai criticar o padre, ele pode criticar o frade, mas ele não vai criticar a instituição igreja. Ok? Acho que agora ficou mais claro. As peças de Gil Vicente são divididas em autos e farsas. Eu vou explicar para vocês qual é a diferença entre elas. Pois bem, os autos são peças de temática religiosa. Seja qual for o auto da Compadecida, agora contemporâneo do Ariano Suassuna, ele tem uma temática religiosa. O Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, e todos os autos, todo o teatro que é alto, ele tem como tema central a religião. As farsas têm como base a crítica à sociedade vigente na época, né? Às vezes ele trata isso de uma maneira irônica, às vezes de uma maneira crítica, um tanto talvez agressiva, às vezes apelando para a comédia, mas sempre retratando a sociedade. É, portanto, uma crítica social e é moralizante também. No Alto da Barca do Inferno, nós temos o desfile de vários personagens alegóricos que já morreram e estão ali em busca do seu lugar, no paraíso ou no inferno, e são recebidos por ninguém menos que o próprio diabo. Já a farsa de Inês Pereira narra a história de uma jovem que vê no casamento a sua chance de ascender socialmente. É nessa peça em que aparece aquele velho ditado, que eu não sei, talvez a mãe de vocês e a avó de vocês conheça. Mais quero asno que me carregue do que cavalo que me derrube. Fica a dica, povo. O Gil Vicente costumava falar uma frase de um dramaturgo latino chamado Plauto. Rindo, corrigem-se os costumes. Então, enquanto as peças dele eram encenadas para a nobreza, ele achava que assim também, além de diverti-la, ele educava. E eu vou parando por aqui. Um grande beijo, até a próxima, e a gente vem junto com ninguém menos que Camões. Tchau, tchau!